Quando a gente fala do futuro das cidades, muita coisa vem à mente. Carros elétricos, ciclovias, prédios inteligentes, câmeras por todos os lados. Agora, isso não é só imaginação. Existe de fato, está tudo documentado. Por trás desse cenário, existe toda uma rede global de organizações, metas e planos que quase nunca aparecem nos noticiários comuns. Uma dessas redes é o chamado C40 Cities. E quando esse nome se encontra com outra expressão famosa, Agenda 2030 ou Agenda 2030, muita gente se pergunta, afinal, o que está sendo desenhado para as grandes cidades do mundo? Estamos caminhando para um modelo mais sustentável ou para um sistema de controle cada vez maior? Ellen White diz que devemos sair das cidades para o campo, onde podemos plantar nosso próprio alimento, porque no futuro, por causa das associações, confederações e sindicatos, quem quiser sair das cidades não poderá. Assim, para entender isso, a primeira coisa que devemos fazer é responder o que é o C40. O C40, Cities Climate Leadership Group, é uma rede internacional que reúne prefeitos de grandes cidades do planeta. Ele nasce em 2005, quando algumas metrópoles, lideradas por Londres, começam a se organizar em torno do tema das alterações do clima. A ideia era simples: se os governos nacionais se movimentam devagar, as cidades, onde vive a maioria das pessoas, poderiam se unir e agir mais rápido. Hoje, esse grupo reúne perto de 100 grandes cidades, representando centenas de milhões de pessoas e uma parcela significativa da economia mundial. Na prática, o C40 oferece um espaço de cooperação. Prefeitos trocam experiências, assinam declarações conjuntas, usam pesquisas técnicas produzidas por especialistas e assumem compromissos públicos de reduzir emissões e adaptar suas cidades às alterações do clima. O ponto-chave é: o C40 não é um governo mundial, um exército ou polícia. Ele é uma rede de cidades, só que é uma rede com muito peso econômico e político. Quando prefeitos de capitais globais se juntam e falam com uma só voz num evento internacional, isso influencia nos debates, nos acordos e, claro, políticas públicas dentro de cada país. E o que é que o C40 quer, oficialmente? Qual é o seu objetivo? Na narrativa deles, o objetivo é claro: enfrentar a crise do clima. Isso significa reduzir rapidamente as emissões de gases de efeito estufa, segundo eles, é claro, preparar as cidades para enchentes, ondas de calor e eventos extremos, melhorar a qualidade do ar e, ao mesmo tempo, gerar empregos em setores considerados verdes. Eles falam em metas como cortar emissões pela metade até 2030, caminhar para emissões líquidas zero até meados do século e criar dezenas de milhões de empregos verdes ligados à transição energética, à construção sustentável e à mobilidade limpa. Em documentos e relatórios, o C40 descreve as principais frentes de ação. No transporte, a meta é diminuir o protagonismo do carro individual, fortalecer o transporte público, criar mais infraestrutura para bicicletas e incentivar veículos elétricos. Na energia e construção, o foco é tornar edifícios mais eficientes, substituindo fontes fósseis por fontes renováveis. Do lixo e consumo, a proposta de diminuir desperdício, incentivar reciclagem e moderar o consumo de produtos com grande pegada de carbono. É exatamente nessa área de consumo que surge um dos relatórios mais polêmicos associados ao C40. Em 2019, eles lançaram, junto com parceiros técnicos, um documento chamado algo como O Futuro do Consumo Urbano em um Mundo de 1,5 grau. Nesse relatório, os autores fazem simulações de como seria o mundo se as cidades adotassem mudanças de estilo de vida suficientemente fortes para manter o aquecimento da temperatura da Terra dentro dos limites do Acordo de Paris.
Agora, a Bíblia fala algo a respeito do consumo controlado. Em Apocalipse 13, 15 e 16, fala de um poder que vai controlar a economia do planeta e quem não tiver a marca do poder de Roma não poderá comprar nem vender. Eles não podem simplesmente implantar o sistema do nada. Tem de haver um motivo, uma forte razão e, como temos visto, o fator do clima será um forte argumento para a implementação do decreto dominical. Mas vamos continuar vendo o que mais eles pretendem com essa Associação Internacional de Cidades. Então, nesse relatório, uma de suas preocupações é o controle do consumo, porque isso está afetando o clima do planeta e então precisamos fazer mudanças no estilo de vida, no consumo, para manter a temperatura do planeta estável. Essas simulações incluem cenários progressivos e cenários ambiciosos. Nos cenários mais ambiciosos, os números são bem radicais. Consumo zero de carne, zero de laticínios, nenhum carro particular, poucos voos de avião por pessoa, consumo muito mais baixo de roupas novas e eletrônicos. Em outras palavras, o relatório explora um mundo em que as pessoas mudam drasticamente seus hábitos de consumo para reduzir emissões. E você já está acostumado com aquela frase, em 2030, você não terá nada e será feliz. De acordo com o propósito dessa organização, controlando o estilo de vida das pessoas, o consumo, eles vão poder controlar a temperatura do planeta. Obviamente, essa narrativa é só para inglês ver, né? Porque, na realidade, não funciona nada. No dilúvio, aconteceu a maior tragédia dos desastres ambientais e as pessoas não estavam queimando combustíveis fósseis, elas não estavam emitindo gases de efeito estufa na atmosfera. Elas estavam transgredindo a lei de Deus e o desastre veio por causa disso. E agora, no final, será a mesma coisa. A Bíblia diz que a terra será destruída por causa dos moradores, porque eles abandonaram a lei, quebraram o pacto eterno. Você pode conferir isso em Isaías 24. Então, todas essas medidas servem somente para o controle e poder penalizar o povo que guarda o sábado. Mas o povo de Deus não será pego de surpresa. Mais à frente, veremos as citações de Ellen White sobre as condições de vida nas cidades e o que devemos fazer a respeito. Agora vamos ampliar o quadro e olhar para a Agenda 2030. Em 2015, a ONU aprovou um grande pacote de metas globais conhecido como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS. São 17 objetivos que vão desde erradicar a pobreza e acabar com a fome, até promover igualdade de sexo, garantir educação de qualidade, proteger oceanos, florestas e, claro, combater as alterações do clima. A Agenda 2030, oficialmente, é apresentada como um plano de ação para pessoas, planeta e prosperidade. Ela não é uma lei mundial com força policial própria. Ela é somente um conjunto de metas e indicadores que os países aceitaram de forma voluntária como um roteiro para políticas públicas até 2030. Alguns governos abraçaram com entusiasmo, outros passaram a criticar, dizendo que isso representa uma forma de governança global que fere a soberania nacional. E onde o C40 entra nisso? As cidades dessa rede se colocam como uma espécie de braço humano dessa agenda. Em documentos oficiais, a ONU destaca cada vez mais o papel das cidades para implementar os ODS. Prefeitos participam de cúpulas, relatam o que estão fazendo e são apresentados como atores essenciais para que as metas saiam do papel. O C40, então, funciona como uma espécie de acelerador urbano da Agenda 2030, focado no clima, mobilidade, energia, resíduos e planejamento urbano. Isso significa que, na prática, quando você vê políticas como zonas de baixa emissão, expansão de ciclovias, estímulo à densidade urbana, combate a carros em certas áreas e metas de neutralidade de carbono, muito disso está conectado ao discurso dos ODS e do C40. Eles trabalham juntos.
não necessariamente porque a ONU mandou, mas porque prefeitos, governos e técnicos adotaram essa linguagem e essas metas como norte. No Brasil, temos as cidades filiadas como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza e Salvador como as cidades que estão filiadas a essa organização. Agora chegamos então a um ponto bem delicado. Será que tudo isso leva a cidades mais sustentáveis ou a cidades de controle? Uma das ideias urbanísticas mais citadas hoje é a da cidade de 15 minutos. A proposta, em resumo, é esta: organizar a cidade de tal maneira que cada pessoa possa encontrar o essencial: trabalho, escola, igreja, supermercado, lazer, serviços básicos a 15 minutos de sua casa, seja de caminhada ou de bicicleta. À primeira vista, isso parece só uma tentativa de resgatar o poder do bairro, reduzir o tempo de deslocamento e diminuir o trânsito e poluição. O C40 abraça essa ideia com força. Eles falam em bairros verdes e prósperos, em planejar o crescimento urbano para aproximar moradia e serviços, reduzir dependência do carro, criar espaços mais humanos para pedestres e ciclistas. E já existem projetos piloto e programas dedicados a implementar esse modelo em diferentes cidades. Ao mesmo tempo, porém, essa narrativa se conectou em muitos lugares a políticas de restrição de carros, taxas para entrar em certas áreas, zonas proibidas a veículos mais antigos, redução de vagas de estacionamento, calçadas ampliadas e ruas fechadas em determinados horários. Em si, cada medida tem uma justificativa ambiental ou urbanística, mas, quando somadas, elas mudam profundamente a forma como a cidade funciona. É nesse contexto que surgem as preocupações com o controle. Em várias partes do mundo, teorias começam a circular dizendo que a cidade de 15 minutos seria o primeiro passo para algo mais duro, mais forte, algo de maior controle. Um sistema em que o morador só poderia circular dentro de um setor, teria seu deslocamento monitorado, seria multado por sair demais do seu bairro e acabaria vivendo, na prática, uma espécie de prisão a céu aberto. Então, os documentos oficiais que definem o conceito da cidade de 15 minutos não falam em proibir deslocamentos nem em trancar pessoas em bairros. Eles falam em proximidade, mobilidade ativa e qualidade de vida. E boa parte da imprensa tratou as teorias mais extremas como desinformação ou algo conspiratório. Ao mesmo tempo, não dá para ignorar que técnicas de controle de tráfego, câmeras inteligentes, reconhecimento de placas, reconhecimento facial e até experimentos de créditos de carbono pessoais já são discutidos em vários fóruns. Então, qual é a linha que separa uma cidade eficiente de uma cidade controladora? Ela passa por alguns pontos críticos. A forma como as leis são feitas, o quanto a população participa das decisões, o nível de transparência no uso de dados, a existência de limites claros para a vigilância e para o uso de punições baseadas em comportamento. Até aqui, olhando para o C40 e a Agenda 2030, podemos dizer o seguinte: eles desenham um modelo desejado de cidade compacta, conectada, com menos carro, mais transporte coletivo, consumo moderado, metas de carbono bem definidas, e então eles oferecem ferramentas técnicas, relatórios e metas para convencer prefeitos, governadores e presidentes a irem nessa direção. Já o grau em que isso vai virar controle rígido e detalhado na vida de cada cidadão vai depender das leis que forem aprovadas, dos sistemas digitais que forem implementados e do tipo de governo que estiver no comando. Em muitas grandes cidades, o movimento é claro: mais câmeras, mais sensores, mais integração de dados, mais metas do clima e mais pressão sobre transporte, energia e consumo. Em alguns casos, isso é visto como um avanço civilizatório, em outros, como perda da liberdade. A mesma política que uma pessoa enxerga como proteção do clima, outra vê como mais um passo rumo a um sistema de vigilância permanente.
Por isso, quando se fala de C40, Agenda 2030 e o futuro das cidades, é importante frisar esses dois extremos. De um lado, a visão ingênua de que tudo isso é apenas filantropia e bondade, sem impacto sobre liberdades individuais. De outro, a visão de que já existe um decreto secreto garantindo que ninguém mais poderá comer carne ou atravessar o bairro sem um passe digital. Entre esses dois extremos existe um terreno real, um conjunto de planos, metas e redes de poder com nome, sobrenome, relatórios, fotos de cúpulas e documentos que qualquer pessoa pode baixar da internet. Ali está, preto no branco, a direção que se pretende dar às cidades. Menos emissões, menos carros, menos consumo de certos produtos, mais dados, mais integração digital e mais protagonismo das grandes metrópoles no cenário internacional. Então, vemos que para um futuro bem próximo, viver nas grandes cidades não será uma coisa muito boa assim, pois significa perder privacidade e ser totalmente controlado. Será muito difícil viver nas cidades. Controle de espaço, controle de consumo, alimento e o pior, até o de consciência. Então, veremos agora o que Ellen White nos diz a respeito desse tempo em que eles vão implantar essas cidades inteligentes. Bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Repetidas vezes, o Senhor tem dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois, no futuro, o problema de comprar e vender será muito sério. Devemos começar agora a atender às instruções que repetidas vezes nos têm sido dadas. Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Carta 5, de 1904. Outra vez, falando das organizações, associações, confederações e sindicatos nas cidades, ela disse que não é plano de Deus que nos unamos a essas uniões. Durante anos, me foi ministrada a revelação especial acerca de nosso dever de não centralizar nossa obra nas cidades. O bulício e confusão que enchem essas cidades, as condições que nelas criam as uniões trabalhistas e as greves, tornar-se-ão grandes desvantagens para nossa obra. Os homens procuram obter os elementos empenhados em diferentes profissões que se filiem a certas uniões. Esse não é o plano de Deus, mas de um poder que não devemos jamais reconhecer. A palavra de Deus está se cumprindo. Os ímpios estão se juntando em molhos, prontos para serem queimados. Testemunhos Seletos, volume 3, página 115. Os sindicatos e confederações do mundo são uma armadilha. Conservai-vos fora e longe deles, irmãos. Nada tenhais a ver com eles. Por causa dessas uniões e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante seu trabalho nas cidades. Minha advertência é: conservai-vos fora das cidades. Não edifiqueis sanatórios nas cidades. Educai o povo a sair das cidades para o campo, onde possam obter seu pequeno pedaço de terra e fazer um lar para si e para seus filhos. Nossos restaurantes devem estar nas cidades, pois de outra maneira os obreiros desses restaurantes não poderiam alcançar o povo e ensinar-lhe os princípios do viver sadio. E no presente temos de ocupar casas de cultos nas cidades, mas dentro em breve haverá luta e confusão nas cidades, que os que quiserem abandonar não o poderão fazer. Devemos estar preparando-nos para esses acontecimentos. Essa é a luz que me é dada. Boletim da Conferência Geral, 6 de abril de 1903. Assim, queridos, não estamos preparados completamente ainda para sairmos das cidades. Alguns já conseguiram, é verdade, e louvado seja o Senhor por causa disso, graças a Deus. Mas a maioria do povo de Deus ainda não está se preparando para sair das cidades, e isso é muito triste. E um grande número será pego de surpresa, e aquilo que não puderam fazer em tempos de paz, deverão fazer em tempos de angústia. Foi-me mostrado que Satanás está furtivamente tomando a nossa dianteira.
A lei de Deus, pela intervenção de Satanás, será invalidada. E em nossa terra, nos Estados Unidos, de alardeada liberdade, a liberdade religiosa terá seu fim. A luta será decidida no que diz respeito à questão do sábado e agitará o mundo inteiro. Nosso tempo de trabalhar é curto e Deus nos chama como pastores e povo para que sejamos pessoas de prontidão, instrutores tão sábios quanto as serpentes e tão inocentes quanto as pombas precisam se colocar ao lado do Senhor e contra os poderosos. Há muitos que não compreendem as profecias relativas a estes dias. Precisam ser esclarecidos. Evangelismo, página 165. Os esforços de Satanás contra os vindicadores da verdade se tornarão mais amargos e determinados até o fim dos tempos. Assim como no tempo de Cristo, os principais e sacerdotes instigaram o povo contra ele, também hoje os líderes religiosos despertarão rancor e preconceito contra a verdade para este tempo. O povo será levado a cometer atos de violência e oposição nos quais nunca teriam pensado se não estivessem tão cheios da oposição própria dos professos cristãos que são contra a verdade. E que conduta adotarão os vindicadores da verdade? Eles têm a imutável e eterna palavra de Deus, mas devem demonstrar que possuem a verdade como é em Jesus. Suas palavras não devem ser ásperas nem rudes. Na apresentação da verdade, eles devem manifestar o amor, a mansidão e a brandura de Cristo. Deixem que a verdade faça o corte. É como espada afiada de 2 gumes e cortará até atingir o coração. Aqueles que sabem que possuem a verdade não devem, pelo uso de expressões descorteses e ásperas, conceder a Satanás uma única oportunidade de lhes desvirtuar a intenção. Review and Herald, 14 de outubro de 1902. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.